Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa transformação bem interessante que está acontecendo no mundo da justiça. É sobre a ideia de que resolver um conflito não precisa, sabe, ser uma guerra. Vamos conhecer as ferramentas que estão trocando o confronto pelo diálogo, indo muito além daquela imagem de um tribunal tradicional. Vamos fazer um exercício rápido. Quando alguém fala em disputa judicial, qual é a primeira imagem que aparece na cabeça? Para a maioria das pessoas, a resposta é quase instantânea, e é sempre a mesma. Isso mesmo, uma batalha. A justiça, para muita gente, é sinônimo de confronto. Aquele processo longo, caro, desgastante, onde cada lado tenta provar a todo custo que está certo e que o outro está errado. Mas, e se existisse um outro jeito? E esse outro jeito representa uma virada de chave. É como se fossem duas culturas bem diferentes. De um lado, a gente tem a cultura adversarial, que é essa do confronto, da briga, da lógica do ganha-perde. Mas do outro lado está surgindo uma nova abordagem, a cultura da paz. O foco aqui muda completamente. É diálogo, cooperação e buscar soluções onde todo mundo pode sair ganhando. E o mais importante, preservar os relacionamentos. Tá, mas como essa tal de cultura da paz funciona na prática? Bom, não é só uma ideia bonita, não. É uma verdadeira caixa de ferramentas, com o instrumento certo para cada tipo de situação. Vamos dar uma olhada nela? A primeira ferramenta, e talvez a mais básica de todas, é a negociação. Aqui, o poder fica todo na mão das próprias partes. Elas conversam, discutem, buscam uma solução direta. É a forma mais pura de resolver as coisas, sem ninguém no meio. Agora, a gente tem a conciliação. Imagina uma batida de carro, um problema com uma compra na internet. Coisas pontuais. Aqui entra uma terceira pessoa, o conciliador. O papel dele é super ativo, ele pode e deve sugerir soluções para ajudar a resolver aquilo de forma bem rápida e prática. A mediação já tem uma outra pegada. Ela é perfeita para quando existe um relacionamento que precisa continuar, sabe? Tipo em questões de família, entre sócios, briga de vizinhos. O mediador não dá a solução de bandeja, ele é um facilitador. Ele ajuda as pessoas a conversarem de novo para que elas mesmas construam a solução. E por último, temos a arbitragem. Pensa nela como se fosse um tribunal particular. Em vez de um juiz do Estado, as partes escolhem um especialista no assunto para decidir a parada. E o mais importante, a decisão desse árbitro vale tanto quanto a de um juiz, tem a mesma força. Bom, dessas ferramentas todas, a conciliação e a mediação são super comuns, mas também as que as pessoas mais confundem. Entender a diferença entre elas é o segredo para escolher o melhor caminho. A grande diferença está no papel de quem está ajudando. Pensa assim, na conciliação, o foco é o problema. O conciliador é mais ativo, ele dá ideia, ele sugere saídas para resolver uma coisa pontual. Já na mediação, o foco são as pessoas. O mediador é um guia, ele ajuda a restaurar a comunicação para que as próprias partes construam uma solução para uma relação que vai continuar existindo. Certo. E quando o diálogo não resolve, e é preciso uma decisão final, mas, ainda assim, as pessoas querem fugir da lentidão da justiça comum. É exatamente aí que entra a arbitragem, essa figura do juiz privado. A arbitragem tem várias vantagens. As partes podem escolher o especialista que vai julgar o caso. O processo é muito mais rápido, coisa de meses, não anos. Tudo acontece em sigilo, o que para negócios é fundamental. E talvez o ponto principal, a decisão é final. Não tem aquela história de ficar recorrendo para sempre. Então, escolher entre arbitragem e justiça estatal é uma questão de prioridades. Na arbitragem, se ganha em tempo, especialização e sigilo, mesmo que o custo inicial possa ser maior. Já na justiça comum, o processo é público, mais demorado e o juiz é um generalista. No fim das contas, é sobre escolher a ferramenta certa para o problema certo. Ok, então depois de tudo, chegou-se um acordo. Ótimo. E agora? Como que um aperto de mão ou um papel assinado vira lei? Essa pergunta é crucial. A resposta rápida é: depende. Não é qualquer papel ou um simples aperto de mão que resolve. Para que um acordo seja exigível na justiça, ele precisa de um algo a mais. E esse algo a mais, a lei chama de título executivo extrajudicial. É um documento que tem um poder especial. A decisão do árbitro, por exemplo, já nasce com essa força. Um contrato assinado pelas partes e por duas testemunhas também. O que isso significa? Que se o acordo não for cumprido, dá para ir direto para a cobrança.
sem precisar abrir um novo processo do zero para provar que se tem aquele direito. Essa é uma pergunta excelente. Se o acordo já pode ter essa força toda, por que alguém teria o trabalho de levar isso para um juiz aprovar? A palavra-chave aqui é segurança. A homologação por um juiz é tipo um carimbo final de qualidade. O juiz olha o acordo, vê se está tudo certo, tudo dentro da lei e transforma aquele documento privado em uma sentença judicial de verdade. Isso dá a máxima força legal possível, protegendo o acordo contra qualquer questionamento futuro. É a garantia máxima. E claro, com todas essas novas ferramentas, o papel daquele profissional que antes era o centro da batalha, o advogado, também está mudando. E mudando muito. O advogado moderno já não é mais só um brigador. Antes de uma sessão de mediação, por exemplo, ele é um estrategista. Ele prepara o cliente, analisa todos os cenários. Durante a sessão, ele é um orientador, sabe? Ele protege os direitos do cliente, mas sem jogar lenha na fogueira. E depois, ele é o arquiteto do acordo, garantindo que o texto final seja claro, justo e à prova de falhas. Essa mudança toda pode ser resumida numa frase. O advogado deixa de ser só combatente e passa a ser conselheiro estratégico e garantidor jurídico. O objetivo final não é mais ganhar a guerra, mas sim construir a melhor solução possível e garantir que ela funcione de verdade. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Conflitos são inevitáveis. Eles fazem parte da vida, das nossas relações. A grande questão não é se vamos ter conflitos, mas como a gente escolhe lidar com eles. E talvez, só talvez, em vez de um campo de batalha, a gente possa começar a enxergar a resolução de conflitos como ela realmente é, uma parte construtiva e super necessária da vida.